A gente vai estrear a nossa série de vídeos Saúde é Investimento. A gente está em dúvida se é uma série documental, se é um documentário, se é um mini documentário. Enfim, galera, a definição técnica eu não sei, mas é uma série de vídeos, tá? Sobre saúde e investimento e que vai envolver muito uma questão que nunca nós comentamos aqui no canal, pelo menos comentamos em partes, mas não profundamente, sobre os custos que a gente tem em não investir em saúde agora e que esses custos se reverterão em custos muito maiores porque as pessoas ficarão doentes ou debilitadas no futuro. Então, as nossas perguntas em todos os episódios são: como que uma ação não tomada agora, ela pode significar um custo muito maior e que isso deveria fazer parte da mentalidade dos políticos aí no futuro. Né? A gente está fazendo essa série sim em função do período eleitoral, a gente quer posicionar a nossa visão sobre isso, tá? Nós não estamos fazendo campanha para nenhum candidato, é uma série que vai focar nessa questão de você abrir os seus olhos para isso, e eu falo de coração para vocês porque isso mudou a minha vida, porque a gente vai ver profundamente cada assunto, tá? Os roteiros estão. Todos os roteiros foram revisados por toda a equipe do Aula Ciência. A gente chamou diversos especialistas, até onde eu consegui acompanhar aqui. Foram 36 pessoas envolvidas, dentre editores, roteiristas, revisores, tá? Consultores, etc. Foram 36 pessoas envolvidas. E alguns roteiros, em especial, eu falo do roteiro da perda da biodiversidade, que é uma área que eu não era ligado muito, né? Eu não tenho muito conhecimento, não tinha muito conhecimento profundo sobre isso, né? Eu tinha visto na faculdade e tudo, mas a gente não sabe, né? Pelo menos o conhecimento que eu tinha era um conhecimento assim, beleza, a Amazônia ela tem muitas substâncias que podem ser extraídas da floresta, mas a gente vai muito além, entendeu? A gente vai entender o problema, entender a situação do desmatamento, entender a situação de como que isso vai impactar a nossa vida hoje e no futuro já está impactando. Então esse é só um exemplo de como que cada episódio vai trazer aí uma profundidade que vocês não costumam ver nos vídeos aqui do canal, tá? Então no primeiro episódio, que será o custo da pandemia de Covid, todas as informações ali se baseiam em estudos científicos, claro, mas se baseiam numa lógica que eu nunca expliquei para vocês aqui, que é a lógica de você os anos de vida ajustados perdidos, tecnicamente falando é isso. Quando uma pessoa fica doente, seja porque ela não teve acesso a uma vacina com antecedência, seja porque ela consumiu em excesso agrotóxicos de alguma forma, seja no campo, ou seja porque existem algumas substâncias que estão liberadas de forma excessiva quando você se compara o Brasil com outros países, seja porque ela não tem acesso a saneamento básico, porque ela não consegue lavar a mão ou não consegue ter água para cozinhar os alimentos direito, seja porque ela está desnutrida, porque ela não tem água, porque ela não consegue cozinhar, não come direito. O custo das doenças que vem por causa da poluição das queimadas, por exemplo, ou o custo que tem porque a pessoa não teve um atendimento no SUS adequado. A gente sabe que o SUS tem extremas falhas e tudo isso tem um custo, né? Então, isso impacta a vida da pessoa e a gente não costuma ter valores econômicos sobre isso. Vamos supor, você está com dor de cabeça. Você não está trabalhando direito porque você está com dor de cabeça. E o que você faz? Você compra um remédio para dor de cabeça, você toma uma dipirona, por exemplo. Essa dipirona tem um custo muito pequeno, certo? Sei lá, custou R$2 uma cartelinha de dipirona, não sei se está assim ainda. Vamos lá, R$10 custou uma cartelinha de dipirona. Um custo pequeno para resolver um problema grande que é uma dor de cabeça. Só que no momento que você está com dor de cabeça, sua produtividade caiu. E naquela produtividade caindo, você traz um custo. Tá? Então isso pode ser calculado. Além disso, o custo de uma pessoa ficar doente com uma doença mais grave, não só uma dor de cabeça, por exemplo, uma Covid, se afastar 5, 7 dias do trabalho, quando você coloca isso no papel, quanto que uma empresa gasta para poder colocar um outro funcionário substituindo, isso traz um custo absurdo. Tá? Isso se a pessoa não tiver sequelas, então existem pessoas hoje com sequelas da Covid longa, por exemplo, que estão em risco de perder os empregos, que estão menos produtivas, e existem estudos mostrando que trabalhadores nunca mais. Existe um número de trabalhadores que se afastaram definitivamente do trabalho por causa de sequelas da Covid. Isso no mundo, tá? Então, isso também tem um custo. Imagine só, uma pessoa que hoje ficou doente, ela tem 30 anos, como eu aqui, fica doente hoje, ela tem uma sequela de
fibrose pulmonar e não consegue mais ter o mesmo desempenho em um trabalho braçal. Vamos supor que essa pessoa seja da construção civil. Ela vai ter que tirar a aposentadoria dela. E aí ela perdeu ali 50, 60, 40 anos de serviço. Isso tem um custo absurdo, tá? Para o país. E por fim, a gente está falando do óbito também, né? Que o óbito é o custo mais alto de todos. Quando a pessoa morre, ela perde não só a vida dela, mas ela perde toda a contribuição, o país perde toda a contribuição que essa pessoa teria e ainda tem que pagar para a família ficar com a pensão dessa pessoa e tudo. A família tem problemas psicológicos, você perde produtividade porque a pessoa está em luto, você perde produtividade porque a pessoa não consegue mais render o mesmo tanto durante um tempo. Existem associações entre aumento de depressão e aumento de casos de doenças, tá? Então tudo isso leva a um custo. E aí eu pergunto para vocês, isso é muito legal de mensurar. Se você tem uma pessoa que morre, por exemplo, na sua família, e essa pessoa, sei lá, tem 40 anos, vamos supor que ela viveria 5, mais 5, e você teve 600 mil óbitos, pelo menos, nesse país que a gente vive, você multiplica 5 anos vezes 600 mil pessoas, são 3 milhões de anos de vida perdidos. O que o país poderia fazer com 3 milhões de anos de desenvolvimento? É esse o custo, entendeu? O que seria feito se a gente pegasse essas pessoas e somasse a produtividade delas durante 3 milhões de anos? Não que 3 milhões de anos somados, mas o que 3 milhões de anos separadamente fariam? Quando você coloca em horas, isso tem um custo gigantesco, entendeu? Então é basicamente isso que o documentário vai fazer em todos os episódios, e para entender isso era importante entender esse conceito básico de que para existir impacto não precisa existir morte, existe todo um impacto a partir da doença. Então qualquer decisão tomada hoje faz muita diferença quando você coloca o longo prazo na equação. Então esse vai ser um das abordagens, e amanhã, então estreia dia 9 de setembro, 5 horas da tarde. E o primeiro episódio vai ser o preço que pagamos por subestimar a Covid. Essa aqui é a capa do vídeo. Pode ser que ela mude dependendo do resultado, né? E aí eu queria pedir o apoio de vocês para compartilharem esse vídeo, compartilharem nas redes sociais aí, tá? Vamos falar no Instagram lá também. Sigam a gente no Instagram. Tem muito conteúdo, foram muitas horas de serviço que a gente está querendo deixar o nosso legado aqui, né? Nesse período eleitoral, porque muitas vezes a gente se discutiu, será que eu vou me posicionar com relação à política e tudo? E eu acho que o meu posicionamento, ele é muito... Eu sei que ele é importante e tudo, e vocês podem acompanhar as minhas redes sociais pessoais, mas eu acho que no Olá Ciência, como a gente tem muita gente, não dá para eu colocar, o meu posicionamento político é esse, porque envolve uma equipe. Eu sei lá qual que é o posicionamento político da minha equipe, né? Então eu acho que não é adequado colocar no Olá Ciência. Porém, a gente acredita que existe sim uma maneira de fazer com que as pessoas tomem decisões baseadas em ciência e que entendam que qualquer decisão pensada hoje, pensando em saúde e ciência, ela vai reverter para um futuro melhor, independente da sua linha de pensamento político. Então é isso que a gente defende aqui no Olá Ciência, sabe? A gente encontrou essa maneira de conseguir unir. E vocês devem acompanhar outros canais de divulgação científica e tudo. Eu respeito muito as pessoas que se posicionam e tem que se posicionar e tudo, mas o Olá Ciência, ele consegue alcançar essas pessoas independente da vertente política. Eu já recebi muitos comentários, assim, falando, Lucas, caramba, você foi o único que eu consegui ouvir porque você não está trazendo aí um posicionamento definido, entendeu? Você está de forma imparcial. Eu não gosto muito dessa palavra imparcial porque sempre tem um viés, obviamente. Eu tenho meu pensamento que influencia em tudo que eu falo, mas eu gostei de você porque você trouxe essa visão mais técnica, que era algo que eu queria ouvir, não era algo posicionado já para... Eu quero formar a minha opinião baseado nos dados. E eu acho que esse é o grande valor assim, que a gente consegue trazer. Vamos trazer dados com esse documentário, tá bom?